Que o seu dia seja abençoado. Boas-vindas à nossa conversa de hoje. Nós vamos mergulhar num texto que para muita gente soa familiar, o livro de Provérbios. Quando a gente ouve a palavra provérbio, acho que é quase automático, né? A gente pensa naqueles conselhos de avó. Água mole em pedra dura. Exato. Mas vale um pássaro na mão. Mas assim, a nossa missão aqui hoje é um pouco diferente. Com a ajuda de algumas introduções especializadas de bíblias de estudo, a gente vai tentar entender o que essa coleção de sabedoria, de quase 3.000 anos, realmente é. Quem foram as mentes por trás dela e por que a gente ainda para estudar esses textos tão antigos. Para começar, então, acho que a gente precisa alinhar os conceitos. O que exatamente é um provérbio, nesse contexto bíblico? É a mesma coisa que um ditado popular? Olha, essa é a pergunta fundamental e a resposta já coloca a gente no caminho certo. Um provérbio bíblico, segundo as nossas fontes, é uma afirmação curta, poética, que resume uma verdade sobre como o mundo geralmente funciona. Geralmente. Acho que essa é a palavra-chave. É a palavra-chave. Não é uma promessa, nem uma lei da física, entende? É uma observação muito afiada sobre a vida. Pensa num ditado moderno, tipo, um tolo e seu dinheiro logo se separam. Sim, claro. Não é uma regra que vale 100% das vezes, mas descreve um padrão que a gente reconhece na hora. Entendi. Então é mais uma questão de probabilidade, de tendência, do que de certeza absoluta. É um conselho que aumenta as chances de um bom resultado, mas não garante. Exatamente. E entender isso já nos protege de uma leitura, assim, muito ingênua do livro. Mas tem outra camada aqui que é fascinante, que é a forma. Provérbios é, na maior parte, poesia hebraica. Certo. E a principal ferramenta dessa poesia é uma coisa chamada paralelismo. Quase todo provérbio tem duas linhas. E a segunda linha, ela não está ali por acaso. Ela ou reforça a primora, ou contrasta com ela, ou completa o pensamento. Você teria um exemplo para a gente ver isso na prática? Fica mais claro, né? Claro. Vamos pegar um super famoso de Provérbios 10, versículo 1. Ele diz: "O filho sábio alegra a seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe." Ah, sim. Conhecidíssimo. É um exemplo perfeito de paralelismo de contraste. A primeira linha te dá uma imagem, o filho sábio, a alegria. A segunda linha pinta o oposto, o filho tolo, a tristeza. Ao colocar os dois lado a lado, o provérbio não só te informa, ele te faz sentir o peso da escolha entre sabedoria e tolice. A verdade fica muito mais poderosa. Nossa, isso muda completamente o jeito de ler. Não é só para absorver a frase, é para meditar na relação entre as partes. E as fontes falam muito sobre o objetivo prático disso, né? Elas mencionam a palavra hebraica para sabedoria, Hokmah. O que ela significa de verdade? Isso é fundamental. Hokmah não é tipo conhecimento teórico, de biblioteca. A melhor tradução seria habilidade ou perícia. Habilidade. Isso. As fontes usam a analogia de um artesão, um carpinteiro, um joalheiro. Ele não só conhece a matéria-prima, ele tem a perícia para transformar aquilo em algo útil, belo. A sabedoria de Provérbios é isso, a habilidade de viver, é a perícia para navegar as complexidades da vida, família, trabalho, amizades e construir algo bom. Que imagem poderosa! Não é sobre o que você sabe na cabeça, mas sobre o que você consegue construir com a sua vida, com as suas mãos. Ok, então se essa é a natureza dos provérbios, quem eram esses artesãos da vida que os escreveram? A gente pensa logo no rei Salomão. E com toda a razão. Salomão é a figura central, sem a menor dúvida. Ele reinou em Israel num período de ouro, sabe? Ali por volta de 971 a 931 a.C. Era uma época de paz, de muita prosperidade. E de muito contato com outras culturas, imagino? Muito intercâmbio comercial e cultural com as nações vizinhas, Egito, Mesopotâmia. E a fama da sabedoria de Salomão era internacional. A Bíblia diz que ele era mais sábio que todos os homens do Oriente e do Egito. Uau! Então, sim, ele é acreditado como o autor ou, no mínimo, o grande patrocinador e colecionador dos provérbios que estão ali nos capítulos de 1 a 29. Espera um pouco. Você disse autor ou colecionador e mencionou capítulos específicos. Isso é surpreendente. Eu, como muita gente, sempre imaginei o Salomão sentando e escrevendo o livro do início ao fim, sabe?
O fato de ser uma coleção muda o jeito de ler. Muda completamente. E é aqui que a história fica realmente interessante. O livro de Provérbios é mais como uma biblioteca de sabedoria do que um livro de um autor só. Uma biblioteca. Gostei disso. Salomão foi a força motriz inicial, com certeza. Mas, por exemplo, os capítulos 25 a 29 são provérbios dele que foram compilados séculos depois, na época do rei Ezequias. E para deixar tudo ainda mais intrigante, os capítulos 30 e 31 são atribuídos a duas figuras quase desconhecidas. Um homem chamado Agur e um rei chamado Lemuel. Agur e Lemuel. Exato. E as fontes até especulam que eles talvez nem fossem israelitas, o que mostra uma abertura para a sabedoria que vinha de outras culturas também. Isso me faz pensar. Se Israel estava nesse grande diálogo com o Egito, Mesopotâmia, e eles tinham seus próprios livros de provérbios, o que impedia Salomão de simplesmente, sei lá, fazer um copia e cola? Qual é a assinatura única de provérbios? Essa é a pergunta crucial. E a resposta revela a grande virada de chave do livro. As fontes são muito claras sobre isso. Existia, sim, uma vasta literatura de sabedoria no Oriente Médio. Tem o texto egípcio famoso, a Instrução de Amenemope, Sim, já ouvi falar. que tem trechos incrivelmente parecidos com partes de provérbios. Ou seja, Israel não vivia numa bolha. Eles estavam participando dessa conversa global sobre como viver bem. E então, qual é a diferença que faz toda a diferença? É o fundamento. É aqui que está a grande revolução. Enquanto o Egito e a Mesopotâmia viam a sabedoria como o auge da observação humana, A melhor dica de vida que a experiência podia oferecer. exatamente isso. Provérbios vira essa ideia de cabeça para baixo. Ele argumenta que a verdadeira sabedoria não começa olhando para o mundo, mas olhando para o Criador do mundo. O lema do livro, que aparece logo no comecinho, é: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É uma mudança de alicerce. Total. Redefine todo o edifício. A habilidade de viver bem não é só uma técnica humana, é um dom que flui de um relacionamento correto com Deus. Uau! Isso realmente muda toda a perspectiva. Não é um livro de autoajuda antigo. É um guia para viver em sintonia com a realidade que Deus criou. Então, com esse fundamento em mente, qual é a mensagem central que o livro quer passar? O propósito é profundamente transformador. É um convite, uma exortação para buscar essa habilidade de viver. E a forma como o convite é feito nos primeiros 9 capítulos é simplesmente genial. A sabedoria não é uma lista de regras frias. Ela é personificada como uma mulher, a Senhora Sabedoria. Certo. E ela vai para os lugares mais movimentados da cidade, as ruas, as praças, e clama em voz alta, oferecendo seus tesouros a quem quiser ouvir. Eu adoro essa imagem. Ela não fica trancada numa torre esperando ser descoberta pelos mais inteligentes. Ela vai atrás das pessoas. Exatamente. Uma das nossas fontes chama isso de uma democratização da sabedoria. Democratização. Sim, ela não é um segredo para uma elite. Está disponível para todos, o jovem, o simples e até para quem já é sábio e quer aprender mais. É um convite aberto. E, em contraste, o livro também personifica a mulher insensata, que também está nas ruas, sussurrando convites para atalhos que, na verdade, levam à destruição. Então a vida é apresentada como uma escolha diária, a qual voz você vai dar ouvidos. É exatamente isso. É como se o livro nos apresentasse um elenco de personagens para ajudar a gente a entender essa escolha. As fontes falam sobre 3 tipos principais: o sábio, o simples e o insensato. Como o livro define cada um deles? Essa é uma ótima maneira de ver. O sábio não é o mais inteligente, mas aquele que ama a instrução. E, o que é crucial, aceita ser corrigido. A humildade de aprender. A humildade de saber que não sabe tudo. No outro extremo está o insensato ou tolo. A marca registrada dele é o desprezo pela sabedoria e pela disciplina. Ele acha que já sabe de tudo. E rejeita qualquer conselho. Rejeita. E entre os dois está o simples ou ingênuo.
Ele não é mau, mas é indeciso, sem discernimento, acredita em tudo que ouve e, por isso, é uma presa fácil. O que levanta uma questão importante, né? O livro parece funcionar como um espelho. Nos convida a perguntar: onde eu me encaixo hoje? Nessa situação estou agindo como sábio, simples ou tolo? Perfeitamente colocado. A diferença não é de QI, é de atitude. É sobre a disposição para aprender. Exato. É a humildade para ouvir uma crítica e pensar: será que tem algo aqui para mim? O tolo ouve a crítica e ataca o mensageiro. O sábio ouve e, mesmo que doa, ele examina aquilo. Folheando as fontes, a gente vê tabelas temáticas que cobrem basicamente tudo. Tudo mesmo. Fala de emoções, controlar a raiva, lidar com a ansiedade, os perigos da inveja. Fala de relações, como ser um bom amigo, como lidar com vizinhos, a dinâmica da família. E não para na vida privada, né? Mergulha-se de cabeça em questões do mundo público. Totalmente. Temas econômicos, a armadilha da dívida, a importância do trabalho duro. Ética nos negócios. Sim. E até justiça social, política, o papel dos governantes, a responsabilidade de cuidar dos pobres. É um mapa incrivelmente prático para a vida, É um mapa muito abrangente. certo? E com tantos conselhos sobre tantos assuntos, a aplicação pode parecer complicada. Como é que se usa esse mapa? É para ler um provérbio e aplicar cegamente? Essa é a armadilha que muitos caem. E as nossas fontes alertam muito sobre isso. A sabedoria de Provérbios exige um leitor que pense, que avalie o contexto. Um único provérbio não é a verdade final sobre um assunto. Na verdade, o livro às vezes parece se contradizer de propósito só para nos forçar a pensar. Como assim? Parece se contradizer? O exemplo clássico está em Provérbios capítulo 26. O versículo 4 diz: não responda ao tolo segundo a sua estultícia para que você não se iguale a ele. Certo, faz sentido. E logo em seguida o versículo 5 diz: responda ao tolo segundo a sua estultícia para que ele não se julgue sábio aos seus próprios olhos. Ok, lendo assim, um atrás do outro, parece uma contradição gritante. Ou você responde ou não responde. Exato. Mas não é uma contradição. São dois conselhos diferentes para duas situações diferentes. A verdadeira sabedoria não está em decorar a regra, mas em ter o discernimento para saber qual delas aplicar. Entendi. Às vezes, discutir com um tolo é descer ao nível dele. Nesse caso, o silêncio é a resposta sábia. Em outras situações, se você não corrige a tolice, seu silêncio pode ser visto como concordância. E ele continua espalhando o erro. Continua. O livro não te dá a resposta pronta. Ele te dá as ferramentas e confia que você vai desenvolver a habilidade, a Hokmah, para usá-las. Isso faz todo sentido. O objetivo não é criar robôs que seguem regras, mas cultivar pessoas com discernimento, com caráter. É um treinamento para a sabedoria. É a melhor definição. É como um ginásio para o caráter. Cada provérbio é um aparelho que exercita um músculo diferente do nosso discernimento. Recapitulando rapidamente, então. Provérbios é muito mais que uma lista de ditados. É uma biblioteca de sabedoria, compilada ao longo de séculos, com Salomão como seu grande centro. O objetivo não é só informar, mas nos transformar, nos ensinando essa habilidade, essa perícia de viver bem. E a base de tudo é uma vida em reverência e conexão com Deus. E talvez o pensamento final que o livro nos deixa e que as fontes ressaltam seja justamente esse. Ao nos apresentar provérbios que parecem opostos, o livro nos ensina que a vida real é complexa, cheia de nuances e raramente se encaixa em respostas prontas. Sim, A verdadeira sabedoria não está em ter um tweet genial para cada situação, mas em desenvolver a capacidade de pausar, observar, ouvir e discernir qual princípio se aplica aqui e agora. E essa é a grande questão para nós hoje. No mundo saturado de informações, de opiniões polarizadas e conselhos de 30 segundos, como podemos cultivar essa sabedoria mais profunda, que valoriza o contexto, que pesa as nuances e que busca o entendimento real, em vez da resposta mais fácil e imediata? Que Deus abençoe todos os ouvintes.